Glórias ao nome do nosso Deus, glórias ao nome do nosso Deus por estarmos aqui nessa noite. Glória a Deus, né? Temos que dar glória a Deus por estarmos vivos. Hoje nós adiamos a nossa oração para a noite por causa do forte calor que estava na cidade de Manaus. E nós estamos aqui na sala da oração, nós estamos meditando no livro de Oséias. E eu vou chamar aqui, ler com vocês Oséias até o versículo de número 16, que é o tema da nossa mensagem aqui, O tema é duas coisas: a terrível carestia causada pela locusta e pela seca, a praga dos gafanhotos e a tristeza do pecado. Olha lá. Aqui diz assim, Oséias, livro de Oséias, Joel, aliás, me perdoe. Joel, no capítulo 1, no versículo 1, diz assim, palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Olha lá. Ouvi isto, vós, anciões, e escutai, todos os moradores da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais? Fazei isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos deste a outra geração. O que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto, o comeu a locusta, e o que ficou da locusta, comeu o pulgão. Despertai, ébrios, e chorai, gemei todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Porque uma nação subiu sobre a minha terra, poderosa e sem número. Olha lá. Os seus dentes são dentes de leão. Olha essa palavra forte aqui, E tem queixadas de um leão velho. Fez da minha vide uma assolação e tirou a casca da minha figueira. E despiu a toda e lançou por terra, e os seus sarmentos se embranqueceram. Lamenta como a virgem que está cingida de pano de saco pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta de manjar e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído e o mosto se secou. O óleo falta. Os lavradores se envergonham, os vinhateiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e a alegria secou entre os filhos dos homens. Olha lá. Cingi-vos e lamentai, sacerdotes, gemei, ministro do altar. Entrai e passai, vestido de pano de saco durante a noite, ministro do meu Deus, porque a oferta de manjares, olha lá, porque a oferta de manjar e a libação cortadas foram da casa de vosso Deus. Santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciões e todos os moradores desta terra na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Aquele dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Porventura o mantimento não está cortado de diante de vossos olhos? Olha lá essa palavra. A alegria, o regozijo da casa do nosso Deus? Essa palavra aqui, ela é dirigida numa linguagem figurativa por Joel, mostrando o que estava acontecendo. Toda uma seca severa, uma praga de gafanhotos. E aqui ele cita Joel, cujo nome significa o Senhor é Deus, é um profeta, sobre quem pouco se conhece, além das páginas do seu próprio livro. Ele iniciou sua profecia falando sobre uma praga de gafanhotos que comparada a um exército poderoso, arruinou as plantações de tal modo que faltou o vinho e o azeite. O que eu falei na mensagem de ontem, que a pior coisa é você faltar água, faltar luz, faltar. Como é que você vai sobreviver? Naquele período aconteceu isso. Arruinou a plantação, toda a colheita foi destruída, as árvores secaram, bem como se foi a alegria da nação. Esses gafanhotos representam as assolações que o povo de Deus experimentou por não guardar a palavra do Senhor.
Tratava-se de uma lei espiritual. Quando o servo do Altíssimo revela-se contra a sua palavra, ele abre a porta de sua vida para uma ação devastadora do diabo e dos seus demônios. Mas se a pessoa cair, se arrepender e voltar-se para Deus, será liberta e restaurada. Isso aqui é uma realidade que nós estamos vivendo nos nossos dias. Por isso que é uma linguagem figurativa, uma linguagem literal, uma linguagem figurativa. Uma linguagem para aquele momento e para a nossa geração hoje do século XXI. Olha o que ele diz aqui, ó. Diante de toda a assolação causada pelos gafanhotos, o profeta convocou os sacerdotes ao jejum e ao quebrantamento. Eles deveriam trocar suas vestes sacerdotais por pano de saco, a fim de experimentar pesar pela condição do povo. Em vez de cânticos, os ministros do altar deveriam afligir-se e chorar durante toda a noite por causa de suas transgressões. De igual modo, aqueles que vivem na prática da iniquidade têm muitas razões para lamentar, pois frequentemente sofrem as consequências por seus erros. Somente depois que se encontra com Cristo, o homem tem condição de ser liberto da condenação do pecado. Assim tem paz com Deus e a consciência livre do remorso e da tristeza pela vida fútil e suja que levava, pode descansar nos braços do Onipotente. Aqui ele cita o Salmo 91, porque o Salmo 91 é o salmo da cobertura espiritual. Se você perder a cobertura espiritual, o inimigo ele tem poder para devorar toda a tua vida material, tua vida financeira. Vejam bem, Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Você vê que Jesus Cristo manifestou vários milagres na vida das pessoas. Aqui o povo de Israel estava padecendo por um problema social, um problema espiritual que afetou a igreja. Tudo que afeta a sua igreja é um problema espiritual, é batalha. A praga dos gafanhotos é uma praga que é ao mesmo tempo literal e espiritual. É um ataque de demônios. Vamos orar nesse momento aqui na sala, porque nossa mensagem é curta. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aqui está o livro da oração, meu Pai. Nós continuamos orando pelas pessoas que mandaram seus pedidos de orações para cá. Tem muita gente que está enfrentando uma batalha, um ataque financeiro, um ataque. Muitas pessoas estão passando por uma prova, pelo deserto. Muitas pessoas não têm o que comer, não têm o que vestir, não têm emprego. Muitas pessoas estão passando pelas portas fechadas. Tem muita gente que pede oração aqui. Tem muita gente que está passando por uma prova no seu casamento, no seu relacionamento, na sua igreja. Tem muitas igrejas passando lutas terríveis. O inimigo tem lançado batalhas, setas inflamadas. Tem muitas pessoas sem prazer. Tem muitas pessoas vazias, ocas, elas ligam para nós aqui que elas não têm mais desejo espiritual, não têm desejo mais de voltar para a igreja. O inimigo tem consumido, tem comido tudo que essa pessoa um dia já teve. Pessoas que um dia já tiveram tudo, hoje estão na miséria, estão na pobreza. Olham para a sua geladeira, só tem água gelada. Olham para o seu fogão de 4 bocas, só 2 bocas está funcionando. Muitas pessoas estão passando por uma prova terrível. Estão economizando, estão almoçando uma vez por dia, como eu falei ontem, que muitas pessoas estão almoçando uma vez por dia, comendo pouco, porque isso está na palavra, é a batalha espiritual. Nós estamos enfrentando o tempo do fim, os tempos que o apóstolo Paulo diz lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, e 1 Timóteo, capítulo 3, nós estamos enfrentando uma carestia, uma corrupção do mundo. Isso está afetando a igreja. Muitos irmãos não são mais fiéis nos dízimos e nas ofertas. Muitas pessoas não conseguem ajudar mais a igreja. Muitas pessoas estão murmurando, reclamando, sofrendo. Estão gemendo como aqueles sacerdotes do altar. Eles não têm prazer mais de cantar louvores. Tem gente que nunca mais cantou um louvor, Senhor, na Tua presença. Por isso eles estão aqui com veste de pano de saco, somente lamentando, murmurando, reclamando,
E eu estou te pedindo, meu Pai, entra com providência, quebra o jugo, quebra toda a força do diabo, tira todo o espírito do não dá, do não posso, do não tenho, não consigo, porque contigo nós somos mais do que vencedores. Nós ministramos a oração nesta noite, aqui nessa terça-feira, e confirmamos a bênção profética no poder e autoridade do poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga amém, diga eu creio, diga eu tomo posse. Diga comigo, a vitória já é nossa pelo nome de Jesus. Que a paz esteja no seu coração, uma ótima noite, até amanhã se o Senhor nos permitir. Deus está contigo, não desista, vamos continuar orando, a vitória já é nossa pelo nome de Jesus. Glória a Deus.